Então, pessoal, vamos fazer aqui a correção da atividade, tá? Essa atividade lei dos senos, lei dos cossenos. Antes de começar a correção, vou fazer uma revisãozinha aqui rápida para vocês, tá? A gente vai ter que focar bastante nisso aqui, ó. Vamos considerar um triângulo. Ângulo A, o ângulo eu vou representar sempre por letra maiúscula, ângulo B e ângulo C, certo? Então, ângulo, letras maiúsculas, e o lado que tiver de frente para o ângulo vai ser letra minúscula. Então, lado A, lado B e lado C. Considerem esse lado aqui como se fosse o cateto oposto. Não é cateto oposto porque não tá, né? Não é um triângulo retângulo. Mas considere assim, é o lado oposto ao ângulo. Então, ângulo A, ângulo B, ângulo C. Ângulo, letra maiúscula. E o lado, letra minúscula, sempre vai estar de frente para o ângulo, ó. Lado A, lado B e lado C, certo? Considerando esse triângulo desse jeito, a gente tem a fórmula da lei dos senos, que me diz que A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C. A gente nunca vai usar os três ao mesmo tempo. Eu posso fazer A com B, A com C ou B com C. Então, a gente usa 2 a 2, certo? Quando que eu vou usar a lei dos senos? Quando eu tiver o valor de dois ângulos e dois lados. Então, se eu souber dois ângulos e dois lados, a gente vai utilizar a lei dos senos, certo? De maneira parecida, a gente tem a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Na lei dos cossenos, a fórmula muda um pouquinho. É A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, cosseno de A. Então, aqui a gente só tem que lembrar, para a lei dos cossenos, que, ó, eu vou pegar sempre A com cosseno de A. Se aqui for B, aqui vai ser o cosseno de B. Se aqui for C, aqui vai ser o cosseno de C, certo? Então, vamos sempre pegar aqui na frente o valor do ângulo que eu tiver. Porque nessa fórmula da lei dos cossenos, a gente vai usar sempre que eu tiver três lados e um ângulo. Então, quando eu tenho três lados e um ângulo, a gente usa a lei dos cossenos. Então, eu sempre vou colocar o cosseno do ângulo com o lado do ângulo. Ele vai estar aqui na frente, certo? Então, a gente tem lei dos senos e lei dos cossenos. Essas duas fórmulas a gente utiliza para triângulos aleatórios, tá? São triângulos que não têm ângulo retângulo, não são triângulos retângulos, né? E a gente pode utilizar. Então, vamos fazer aqui a correção da atividade, baseando sempre por essas informações. Eu precisaria de um espacinho para deixar anotado já aqui para vocês, mas acabei não colocando, vou apagar. Mas é só a gente lembrar que sempre, lei dos senos é quando eu tenho dois ângulos e dois lados, e a lei dos cossenos é quando eu tenho três lados e apenas um ângulo, certo? Então, vamos lá. Primeiro, qual o valor de x no desenho abaixo? Então, aqui, olhando a figura, a gente tem ângulo 120, lado x, lado 100, ângulo 30. Então, de cara, eu já identifico aqui, ó, dois ângulos e dois lados. Portanto, a gente vai utilizar a lei dos senos, tá? Sempre que eu tiver dois ângulos e dois lados, a gente resolve utilizando a lei dos senos. Vou copiar a lei dos senos aqui embaixo. A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B. Ok? Então, vamos lá. Vou identificar agora aqui quem é A, quem é B, quem é C. Então, vou pegar esse ângulo. Esse 120 eu tenho com o X. Então, vou considerar que esse X é A e vou considerar que esse B, que esse 100 é B. Então, a gente vai ter o seguinte. A, que é X, vou tirar esse A aqui, que é X, sobre o seno de A. Lembra que eu falei aqui, ó, a gente nem precisa estar decorando tanto essa fórmula, é só lembrar que o A tem que estar com o ângulo correspondente a ele. Então, o X está aqui. Qual é o ângulo que está de frente para ele? 120. Então, A sobre o seno de 120 é igual a 100
sobre o seno de quem? Percebam que isso aqui tem uma pegadinha, porque não é esse 30 que eu vou usar com 100. Porque eu tenho que pegar sempre o ângulo que está de frente, ó. O de frente para o lado. É esse aqui, que eu não tenho. Então, o primeiro problema aqui dessa questão é achar esse ângulo. Tá? Como é que a gente acha esse ângulo? Eu vou lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus. Então, aqui, ó, quando eu somar os três ângulos, tem que dar 180 graus. Vamos dizer que esse ângulo seja alfa. Então, quando eu fizer 120, que é esse, mais 30, que está aqui embaixo, mais alfa, isso aqui sempre tem que dar 180. Um triângulo, a soma dos ângulos sempre tem que dar 180. Então, aqui eu vou ter 150 mais alfa igual a 180. Então, esse alfa, ele tem que ser quanto? 180 menos 150, que vai ser também 30 graus. Então, nesse daqui, até se vocês errassem e pegassem, não ia fazer tanta diferença, né? Porque deu o mesmo valor. Esse ângulo aqui também é 30 graus. Mas, se uma questão tiver um ângulo que não seja igual, aí a gente daria um probleminha se eu usar o ângulo errado, certo? Então, aqui vai ser seno de 30 graus também. Montado. Utilizei a regra, lembrar sempre de pegar, ó, lado com o ângulo de frente para ele. Lado com o ângulo de frente para ele. Então, a gente montou x com seno de 120, 100 com seno de 30. Agora, a gente vai substituir esses valores, se baseando por esses dados, que a questão, que a lista de exercício forneceu para a gente, e se baseando também pela tabelinha, né? Vou anotar ela aqui do lado, ó. 30, 45, 60. Seno e cosseno. Tabela dos ângulos notáveis. Lembra? Eu falei para vocês numa aula dessas aí. Tem a musiquinha e tudo. A gente faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo cima do 2. Raiz onde não tem 1. Então, a gente taca a raiz aqui nesses, ó. Pronto. Se cair qualquer ângulo desses, a questão não é obrigada a fornecer os valores para a gente, mas qualquer valor fora disso, tá aqui, a consultinha aqui que a gente vai precisar para utilizar essa lista toda. Então, vamos substituir os valores. Eu vou ter x sobre seno de 120, tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Igual 100 sobre o seno de 30. Seno de 30, 1 sobre 2. Pronto. Agora a gente vai fazer o quê? Vou cruzar isso aqui, né? Cruz credo, ó. Esse por esse. X vezes meio vai dar meio x. Raiz de 3 sobre 2 vezes 100 vai dar 100. Raiz de 3 sobre 2. Nesse caso aqui, como os dois lados tá com 2 embaixo, a gente pode simplesmente, ó, ignora eles, tá? E resolver. Quem quiser também pode cruzar. Faz o cruz credo aqui de novo. Vai acabar dando o dobro e depois divide por 2, então vai voltar para a mesma coisa. Mas aqui já está igual os de baixo, a gente corta logo para ficar mais fácil. Então, a gente conclui que x é igual a 100 raiz de 3. Ok? Tá aqui, ó, alternativa A. Então, questão resolvida utilizando a lei dos senos, porque eu tinha dois ângulos e dois lados conhecidos. Vamos ver a próxima. A 2 diz o seguinte: no triângulo a seguir, temos dois ângulos, um medindo 100, 105, e o outro medindo 45 graus. E um dos lados mede 90 metros, que é esse aqui. Com base nesses valores, determine a medida de x. Então, eu quero a medida desse lado de cá, certo? Então, a gente tem o mesmo problema no caso. Eu tenho dois lados e dois ângulos. Então, mais uma vez, a gente vai utilizar a lei dos senos, tá? Aqui, ó. Dois ângulos, dois lados, lei dos senos. Então, a gente vai para a lei dos senos. Então, vou pegar A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B. Então, vamos lá. O A, tanto faz se eu pegar o X ou 90, não vai fazer diferença não, tá? Então, vou pegar o X. X sobre, qual é o ângulo que está de frente para o X? 45. Então, sobre o seno de 45 vai ser igual a 90, né?
Aí, esse 90 aqui, sobre o seno do ângulo do 90 correspondente, que é esse daqui, que mais uma vez eu não tenho, tá? Então, sempre olhando o ângulo, a abertura. Se vocês tiverem dificuldade, pega o ângulo, observa que esse ângulo forma justamente esse lado aqui, ó. Esse lado acaba que forma esse ângulo, tá? Então, esse ângulo, ele vale quanto? Então, de novo, a soma dos três tem que dar 180, vou chamar de alfa. Então, 105 mais 45 mais alfa tem que dar 180. 105 mais 45 dá 150. Então, esse alfa vai ser igual a 30 graus, porque 150 mais 30 é justamente quem vai dar 180. Então, percebam que aqui, se eu usar o 105, eu vou me dar mal, né? Vai dar a resposta errada. Então, o alfa que eu quero aqui, no caso, correspondente ao 90, é o seno de 30, certo? Então, vamos substituir os valores agora. Eu vou fazer cá embaixo, para não embolar muito ali. Então, fica x sobre seno de 45, vamos para a tabelinha. Seno 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 vai ser igual 90 sobre o seno de 30, que é 1 sobre 2. Cruza, vamos ter meio x igual a 90 raiz de 2 sobre 2. Mais uma vez, ó, o 2 aqui vai embora. E eu vou ter x igual a 90 raiz de 2. Que é a alternativa C. Bom, seguindo, questão 3. Então, eu tenho aqui agora, no triângulo da figura abaixo, determine a medida A, né, que é esse ladinho aqui. Então, eu estou querendo saber isso aqui. Vamos analisar. Ó. Eu tenho um lado, dois lados, três lados e apenas um ângulo. Então, três lados e um ângulo. Portanto, aqui a gente vai utilizar a lei dos cossenos, tá? Lembra que eu falei, lei dos senos, lei dos cossenos. Fórmula da lei dos cossenos. A ao quadrado é igual b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2b vezes c, cosseno de A. Então, olha só, o A que está aqui é o mesmo que termina. Então, os do meio vão ser sempre B e C, certo? O ângulo correspondente com o lado, sempre na frente. Se eu quisesse saber o B, eu ia pegar cosseno de B, e aqui ia estar A e C. Então, é mais ou menos isso aqui, a lei dos cossenos. Então, é só ajustar e colocar esse A sempre de acordo com o ângulo que eu tenho. Então, assim, ó, aqui é o ângulo, 30. Então, vamos chamar isso aqui sempre de A. Mesmo que aqui fosse outra letra, a gente transforma isso aqui em A. Então, esse A, ele vai estar sempre de frente para o ângulo que eu quero, certo? Aqui a questão já deu toda montadinha direitinho, a gente não vai ter muito problema, não. Então, vamos substituir os valores agora. A é quem eu quero, B é 4 ao quadrado, né? C é raiz de 3, também ao quadrado, menos 2 vezes o B, que é 4, o C, que é raiz de 3, e o cosseno de A, quem é A? 30 graus. Então, cosseno de 30 graus. A gente não vai colocar aqui o valor já do cosseno, tá? Vou colocar o ângulo e depois que eu substituo o cosseno. Então, agora a gente vai resolvendo. Eu vou ter A ao quadrado igual 16. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, por quê? Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, quando tiver uma raiz ao quadrado, a gente pode cancelar direto e fica só o númerozinho de baixo, de dentro da raiz. Então, raiz de 3 ao quadrado, 3. Aí eu vou ter menos 2 vezes 4, 8, raiz de 3 vezes cosseno de 30 pela tabela, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2.
Parece a coisa mais difícil do mundo, mas é moleza, ó. Vamos lá, resolvendo por partes. 16 mais 3, 19, menos. Aqui eu vou fazer, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar, de novo, né, raiz de 9, que é 3. E tudo isso sobre o 2 que já tem aqui. Então, a ao quadrado vai ser 19 menos 24 dividido por 2. A ao quadrado é 19 menos 12. Logo, a ao quadrado é igual a 7, então A vai ser igual a raiz de 7, que é a letra C, certo? Então, de novo, ó, só continha. Troquei o A, o 4, substituí tudo aqui. Aí vai fazendo por partes. Parece que é difícil, parece que é longo, mas é só a gente ir fazendo passo a passo que dá certo. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 ao quadrado dá o próprio 3. Resolvi 2 vezes 4, 8. Repeti a raiz de 3. Coloquei o valor do cosseno de 30. Aí aqui eu resolvi 16 e 3, deixei o 8 e fiz as raízes. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é o próprio 3. E repeti o 2 embaixo. 8 vezes 3, 24, dividido por 2, 12, 7. Então, A ao quadrado é 7, portanto, A vai ser raiz de 7. Próxima. No triângulo da figura abaixo, são dados. C vale 6, vou até botar aqui, ó. 6. B é 4 raiz de 3. E o ângulo A é 150 graus, certo? Aí, calcule a medida do lado A. Eu quero saber isso aqui. Isso aqui vale quanto? Então, mais uma vez, a gente tem, ó, 3 lados e um ângulo. 3 lados e um ângulo. Lei dos cossenos. Vou colocar a fórmula aqui da lei dos cossenos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A, certo? Então, de novo, mesmo se aqui não tivesse esse A, esse B e esse C, a gente sabe que esse lado aqui vai ser A porque ele está de frente ao ângulo que eu tenho. Sempre esse número, esse ladinho aqui da frente é o lado correspondente ao ângulo que a gente vai utilizar. No caso aqui, 150, tá? Então, vamos lá. A ao quadrado vai ser, o B é 4 raiz de 3 ao quadrado, C é 6 ao quadrado, menos 2 vezes 4 raiz de 3 vezes 6 cosseno de 150. Bom, então teremos A ao quadrado igual 4 raiz de 3 ao quadrado é como se eu fizesse isso aqui, ó. 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. Então, vai ser 4 vezes 4, 16. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 16 vezes 3, certo? Então, vou colocar aqui assim, ó. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Mais 36 menos. Vou resolver esse com esse com esse. 2 vezes 4 é 8, que vezes 6 é 48, raiz de 3. Cosseno de 150. 150 não tem na tabelinha, né? Então, a gente vai buscar aqui, ó, nas informações do problema. Menos raiz de 3 sobre 2, nos dados da atividade, né? Vezes menos raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter A ao quadrado igual 16 vezes 3, 48, mais 36, menos daqui e menos de cá, isso aqui é um vezes, tá? Ficou emboladinho aqui, mas é um vezes. Menos daqui com menos de cá vai dar mais 48, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3, sobre 2. Então, temos 48 mais 36, 84. 48 vezes 3, 144 sobre 2. Deixa eu abrir um espacinho aqui para gente.
Então, concluindo, já está quase terminando. Eu vou ter que a ao quadrado vai ser igual a 84 mais 144 dividido por 2. É 72. Então, a ao quadrado vai ser 84 mais 72, 156. Tira a raiz de 156. Aqui a gente vai precisar fazer uma fatoração, certo? Vou fazer rapidinho aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vou fatorar o 156. Na prova, eu até pararia aqui. Vou facilitar isso para vocês. Eu pararia aqui. Mas como aqui tem essas alternativas e não tem raiz de 156, vou fazer para mostrar como é que a gente chega nessa solução. 156 dividido por 2 é 78. Que divide por 2 é 39. 39 é um número primo, só dá por 39 mesmo, vai dar 1. Então, isso aqui fica assim, ó. Raiz de 4 vezes 39. 4 tem raiz, então sai. 39 não tem raiz, então continua. Então, a resposta correta é 2 raiz de 39. Na nossa prova, eu vou facilitar para vocês, nem vou exigir isso aqui. Eu vou colocar assim, dessa forma mesmo, sem precisar simplificar. Mas fiquem atentos, porque provas de Enem, prova de vestibular, não vai aparecer esse número grande assim dentro da raiz, ele aparece na forma simplificada, que é o que a gente está vendo aqui em cima, certo? Vamos lá, tá acabando, faltam só 3. Sexta. Uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B, como ilustrado na figura abaixo. Para calcular o comprimento, escolhe-se o ponto C, na mesma margem que está B, e que medem CBA 75. Então, aqui, ó, CBA. Esse do meio é sempre onde está o ângulo. Então, ele vai estar aqui no ângulo B, ó. Aqui vai ser 75 graus. ACB, mais uma vez, ó, o do meio é sempre que indica onde está o ângulo. Esse aqui é 60. Sabendo que BC mede 30, indique em metros a distância de AB. Então, eu quero saber isso aqui. Esse valor aqui, ó, esse X, certo? E aqui a gente vai calcular rapidinho. 2 ângulos e 2 lados. Lei dos senos. Então, A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B. Então, vamos lá. Vou escolher aleatoriamente. Vou começar com X na frente. Ó. X sobre o ângulo correspondente a ele, seno de 60, e o B, que é 30, com o ângulo correspondente a ele. Cuidado para não cair na pegadinha e botar 75. É sempre ele com o ângulo de frente para ele. Esse aqui a questão não deu, mas a gente já sabe como é que acha. Então, é só eu lembrar que 60 mais 75 mais alfa tem que dar 180, certo? Sempre lembrar disso. Que os ângulos, né, juntos tem que dar 180 graus. Portanto, eu sei que esse alfa vai ser 180 menos 135, que é igual a 45 graus. Então, esse ângulo é 45 graus. Então, aqui vai ser seno de 45. Então, eu vou ter, vamos lá, substituir os valores agora. X sobre seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Pro, como é que tu sabe? Volta para a tabela. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual 30 sobre o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Tabela também, tá? Cruza, raiz de 2 sobre 2x é igual a 30 raiz de 3 sobre 2. 30 vezes raiz de 3 sobre 2, x vezes raiz de 2 sobre 2. Então, aqui a gente já viu que esse daqui vai embora, né? E a gente tem raiz de 2x igual a 30 raiz de 3. Então, x vai ser 30 raiz de 3 dividido por
raiz de 2. Eita, professora, não tem isso na alternativa aqui não. O que a gente faz? Isso aqui é racionalização. Vocês estudaram no ensino fundamental, 9º ano, viu essa racionalização. O que é racionalização? Esse denominador, ele não pode ficar em decimal, não pode ficar em raiz, com um número irracional. Então, a gente precisa dar um jeito de tirar ele daqui. Como que a gente faz? A gente pega ele e repete aqui, ó. E agora eu consigo resolver. 30 raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar 30. Multiplica as raízes, raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, fica 30 raiz de 6 sobre 2, que eu simplifico, vai dar 15 raiz de 6. Alternativa B, certo? Então, dá um pouquinho de trabalho, principalmente esse finalzinho aqui, mas só fazer a racionalização também, que fica tudo certinho. Vamos ver a 7 agora. Na instalação das lâmpadas de uma praça de alimentação, a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocadas nos vértices B e C. Então, eu quero saber essa distância aqui, ó, do B até o C. E essa distância foi chamada de D. Eu sei que A vale 120, eu sei que B vale 15 e eu sei que AB vale 40. Diante disso, vamos resolver o problema. Eu tenho 2 ângulos e 2 lados. 2 ângulos e 2 lados, lei dos senos. A sobre o seno de A, B sobre o seno de B. Vamos substituir os valores? Tanto faz o A ou B, né? Basta que a gente pegue o ângulo correspondente. Então, eu vou pegar o D, ângulo de frente para ele, 120. Então, seno de 120 é igual 40, o ângulo de frente para o 40, ângulo de frente para o 40, não é o 15. Então, vamos descobrir aqui quanto que é esse ângulo alfa. Então, de novo, 120 mais 15 mais alfa tem que dar 180. Então, aqui eu tenho 135 mais alfa igual a 180. Portanto, o alfa é 45 graus. Então, aqui vai ser seno de 45. Então, eu vou ter D sobre seno de 120. 120 não está na tabela. Então, eu pesco aqui, ó. A questão vai informar para a gente. Raiz de 3 sobre 2. Então, vou colocar aqui raiz de 3 sobre 2. Igual 40, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cruza, raiz de 2 sobre 2D é igual a 40, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 vai embora, aliás, o 2 vai embora. Vou ter D igual a 40 raiz de 3 sobre raiz de 2. De novo a raiz aqui, ó. Essa raiz embaçando de novo aqui. O que eu vou fazer? Racionalização. Sempre a de baixo, eu repito aqui 2 vezes, tanto em cima quanto embaixo. Então, vamos ter 40 raiz de 6, porque eu multiplico os números de dentro da raiz, e aqui raiz de 4. Então, 40 raiz de 6 sobre 2, que vai ser 20 raiz de 6. Letra A. Certo? Então, 2 ângulos e 2 lados, lei dos senos, sempre. Lembrar que a lei dos senos, a gente pega o lado com o ângulo de frente para ele. E para finalizar, a gente tem essa 9. 2 pontos A e B estão em margens opostas de um rio, e C é um ponto na mesma margem que A, aqui na mesma margem que A, localizada a 276 metros de distância de A. Então, o A para o C tem 276 metros. Os ângulos conhecidos são CAB, que é 90 graus, ACB, lembra sempre que é o do meio, ó, 30 graus. Esse 30 aqui ficou embaçado, né? Azul por cima de azul, deixa eu botar o vermelho. 30 graus.
Qual é a distância AB? Então, eu quero saber isso aqui. 2 ângulos, 2 lados. Lei dos senos mais uma vez, né? Então, A sobre o seno de A, B sobre o seno de B. O A eu vou chamar de X, porque é quem a gente está querendo achar. Aí eu pego o ângulo que está de frente para o X. Ó, o X está aqui. O ângulo que forma ele é esse 30. Então, seno de 30. E o B, que é 276, que é o número que eu tenho, com o ângulo de frente para ele, que é esse. Que, mais uma vez, eu não tenho. Então, vou fazer o quê? 90 mais 30 mais alfa tem que dar sempre 180. Então, aqui dá 120 mais alfa 180. Então, eu tenho que alfa vai ser 60 graus. Esse ângulo aqui é 60 graus. Então, vai ser sobre o seno de 60. Então, vejam só. Aqui eu vou ter x sobre seno de 30, 1 sobre 2. 276, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Esqueceu? Vai na tabela lá em cima. Então, raiz de 3 sobre 2x é igual a 276 sobre 2. O 2 vai embora. X é igual a 276 raiz de 3. Eita, aqui não tem aqui na alternativa, né? 276 raiz de 3. Não tem na alternativa. Provavelmente essa alternativa aqui deve estar errada. Ou eu fiz alguma continha errada aqui, mas eu vou encerrar a aula, tá? Se tiver alguma conta errada, eu vou repassar para vocês de maneira correta. Pode ser que essa alternativa aqui esteja incorreta alguma coisa, mas como eu estou falando, como eu fiz alguma coisa rápida, como eu fiz essa gravação rapidinha aqui, se tiver alguma coisa errada, eu refaço depois e envio para vocês com a correção, certo, pessoal? Então, a gente fica por aqui e até mais.